Fala aí, pessoal, 22º dia, criados para ser semelhantes a Cristo. Hoje inicia, então, a nossa quarta semana e o terceiro propósito número 3, que é exatamente esse, criados para sermos semelhança de Cristo. Deixe que as raízes de você se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornar-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Colossenses 2:7. E mais um versículo aqui, Deus sempre soube o que estava fazendo e ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em forma original. Romanos 8:29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1:15. Em toda a criação, o ser humano ele foi feito para ser a imagem de Deus. Assim como Deus, nós somos seres espirituais. O nosso espírito é imortal, somos intelectuais, podemos pensar e solucionar os problemas e somos relacionais. Podemos dar e receber amor verdadeiro e temos a consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado. E todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Por isso, o assassinato, o aborto são um erro. Né? Por quê? Porque nós queremos matar a imagem. Mas essa imagem foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurá-la em sua plenitude. Quando Cristo desceu, ele veio pagar os pecados por nós e nos tornarmos mais parecidos com ele através de Cristo morando em nós. Com o que se parece a plena imagem de Deus. Com Jesus Cristo. O que a Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus. Ele veio mostrar Deus. A imagem do Deus invisível. A expressão exata do seu ser. Hebreus 1:13. Também Colossenses 1:15. Então, você foi criado para ser a imagem de Deus em justiça e santidade. Então, muitas pessoas confundem a ser a imagem e semelhança de Deus em se tornarem Deus. E isso foi o que fez Adão e Eva caírem. Foi por isso que Satanás caiu também. Ele quis ser igual a Deus. E olha o que diz a palavra. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossas vidas. Efésios 4:22-24, a mensagem. Muitas pessoas julgam que vieram aqui na Terra somente para ter um conforto e ter os prazeres dessa Terra, mas na realidade nós não estamos aqui para isso. Nós desfrutamos em Cristo as demais coisas, sim, porque nós buscamos Ele em primeiro lugar. Porém, as pessoas confundem, porque senão não teria um propósito nós irmos para o céu, se nós teríamos todo o conforto aqui nessa terra. E a ser a semelhança de Deus é formar o seu caráter. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, do versículo 1 ao 12, no fruto do Espírito de Gálatas 5, 22-23, e no capítulo do amor de 1 Coríntios 13. Então, nas características descritas em Pedro, toda vez que se esquecer de que é o caráter, é um dos propósitos de Deus. Por quê? Porque o seu caráter ele é formado pela semelhança, pelas suas características. Então, ser semelhante a Deus é a conduta como você anda aqui nessa terra. Muitas pessoas confundem a vida completa de Cristo com saúde perfeita, conforto, fidelidade interrupta. E essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada. Porque Deus vai ter que responder na hora que eu quero, quando eu dar uma raspadinha na lâmpada, quando eu limpá-la. Mas Deus não é o nosso criado. Nunca se esqueça, a vida não gira em torno de você. Você existe para um propósito de Deus e não o contrário. Por que Deus lhe daria um céu aqui quando já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Bom, é uma ótima pergunta. A obra do Espírito Santo em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. À medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhante a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3:18. Este processo é chamado de santificação. Quanto mais próximo de Jesus você chega, mais semelhante a Ele você se torna. Assim como o ambiente molda alguém, Cristo nos molda. E Ele nos molda ao decorrer do tempo. Então, o nosso processo de aperfeiçoamento de caráter é no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. Você não pode produzir o caráter de Cristo por seu esforço próprio, né? Ou por uma decisão do início do ano, ou não é só uma vontade. Somente o Espírito Santo tem o poder para isso. Deus está operando em você, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses 4:13.
Esse poder do Espírito Santo, ele atua de uma maneira bem discreta. Ele toca como uma brisa suave e ele não produz as características de Cristo por uma imitação. Na realidade é por habitação, ele habita dentro de você. Permite que Cristo viva por meio de nós. Olha o segredo. Cristo vive em vocês. Colossenses 1:27. Nós devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos o Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Nós vemos isso na vida de Moisés, de Josué e de grandes homens de Deus. Pelo menos 8 ocasiões no Novo Testamento somos instruídos a fazer todo o esforço. Uau! Então a graça é anulada quando eu me esforço? Então, você tem que se esforçar. Opa, desligou a luz, né? Então, você tem que se esforçar por um motivo. E o motivo real do seu esforço deveria de ser para ter a melhor parte. E olha só o que diz. Primeiro, abandonar a nossa antiga maneira de agir. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo e zerado. Efésios 4:22, a mensagem. Segundo, mudar os nossos pensamentos. Deixe que o Espírito Santo transforme a maneira de você pensar. Uau! Então, o nosso esforço é deixar o Espírito Santo assumir o caráter de Deus em nós. Terceiro, assumir o caráter de Cristo desenvolvendo hábitos novos. Do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4:24. Deus usa 3 fatores para nos moldar. Ele usa a palavra, diz aí, a palavra, as pessoas e as circunstâncias. Sabe que Deus corrige aqueles que Ele ama, diz em Provérbios 3. Porém, você saiba que a correção de Deus, elas vão estar nessas 3 práticas aqui que nós falamos. Muitas vezes essa pessoa que está andando do seu lado, essa circunstância que você está passando, e elas estão sendo geradas na sua vida porque Deus está te corrigindo, Ele está querendo moldar o seu caráter. Então a maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo isolado. Precisa fazer parte de uma comunidade. E porque a verdadeira maturidade diz respeito em aprender a amar como Jesus amou. E não se amar a você próprio, mas amar as pessoas que estão ao seu redor. Gente, vamos ser sinceros, isso é o mais difícil. O mais difícil é você suportar o irmão. Mas não é o suportar de aguentá-lo, mas é de colocá-lo no ombro e levá-lo até onde você quiser. Você é um suporte para alguém, uma bengala, uma muleta. Torne-se semelhante a Cristo e é um lento e longo processo de crescimento. Não é instantâneo, nem automático. Isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios 4:13. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele realmente é. 1 João 3:2. Deus está muito mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Nós somos seres humanos, não fazeres humanos. Você levará o seu caráter para o céu. Olha o que diz a palavra, Romanos 12:2. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Sabe que quando o trigo está pronto para ser arrancado, as raízes dele se desprendem da terra. E assim nós devemos nos desprender das coisas desse mundo. Muitos livros cristãos de sucesso mostram fiéis que abandonaram viver para os grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter emocional e realizações pessoais. Isso é narcisismo, não é um discipulado de Cristo. Cristo não morreu na cruz apenas para levarmos uma vida confortável. Ele morreu sim para nós levarmos uma vida confortável, mas na realidade ele morreu para que nós viemos ser família dele. Tema de hoje. Eu fui criado para me tornar a semelhança de Cristo. Versículo para nós meditarmos. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3:18. E a pergunta para meditar é: em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Meu irmão, quero dizer que tudo isso que você tem passado, com certeza, o Senhor, Ele está te provando em circunstâncias, pessoas, dificuldades e na palavra. Mas Ele não dá nenhuma prova que você não consiga cumprir. Saiba disso, você é amado. O Senhor, Ele tem prazer em estar com você. E Ele quer moldar o seu caráter para você se tornar parecido com Cristo. Permaneça firme. Não desista. O Senhor, Ele tem um propósito sobre a sua vida. Não abandone o propósito. Siga em frente. Até amanhã.